Curta o vídeo e se inscreva no canal, por favor. Isso nos ajuda muito. Aproveitem. Como saber se os sentimentos de alguém são verdadeiros? É preciso ir além para provar o amor? Deza, famosa na Vila das Bruxas, talvez se perguntasse isso. Ela se meteu em assuntos humanos e criou seu próprio país. Mas, apesar de suas conquistas, seu povo a despreza. No Império Calique, Deza, a bruxa imperatriz, aposta com o imperador. Para provar seu amor, ele deve achá-la entre suas sósias em 5 anos. Se vencer, ela deixará seus poderes para ficar humana com ele. O decreto do imperador enche as ruas de cochichos. Cavaleiros percorrem o império com o retrato da imperatriz. Uma garota encapuzada ouve 2 mulheres conversando. Se o imperador falhar, coroará a última escolhida como imperatriz. Algumas mulheres participam por vontade própria. Ela tira o capuz e pergunta onde pode participar da aposta. 35 dias depois, chega ao palácio lotado de mulheres. Os guardas ordenam que as participantes entrem na sala. Todas se parecem com Deza. Ao entrar pela porta mágica, seu rosto se transforma no de Deza. Ela deve ter lançado um feitiço para fazer todas parecerem iguais. Quando ela vai encontrá-la? De repente, os guardas anunciam a chegada do imperador. As grandes portas se abrem, mas o imperador não está lá. Choque e preocupação tomam conta, mas ela ouve uma risada baixa. Uma garota aponta para o imperador no andar de cima. Morris, o chanceler, anuncia que serão divididas entre os palácios leste e oeste, classificadas por primeiras impressões. Enquanto os guardas as separam, outras gritam de emoção, mas ela pensa em como convencer a verdadeira Deza a voltar à Vila das Bruxas, evitando que se torne humana. Que jornada aguarda essa garota? À mesa, ela troca nomes com uma garota chamada Anya. Ela se apresenta como Arit, pensando se Anya é a verdadeira Deza. Anya a convida para passear. Após comerem, Anya mostra o palácio, incluindo o jardim, mas Arit hesita e suspeita de Anya. Como ela conhece o layout do palácio? Vendo-a hesitar, Anya percebe que ela também não é a imperatriz. Arit nota o jeito similar de Anya à imperatriz, esperando que ela seja escolhida, mas Anya só sorri. Ela revela ser irmã de um guarda do imperador, conhece sua identidade, e logo o imperador saberá também. Nesse caso, será ela uma espiã do imperador? Gosto da intuição dela. Momentos depois, mulheres do Palácio Oeste se reúnem, comendo doces e conversando. Arit suspira desapontada. Já se passou 1 mês e ela ainda não conheceu o imperador. Anya diz a Arit que seu irmão sabe sobre ela. De repente, todas se juntam à porta. É Morris. Ele agradece a paciência e anuncia que o imperador as receberá por ordem. Diariamente, 4 mulheres passarão 1 hora com Sua Majestade nas refeições e à noite. Lembra-as de verificar a ordem, pois o Capitão Carl as guiará. Anya sussurra a Arit que o Capitão Carl é seu irmão. Ela o observa e elogia sua beleza. Anya deve ser tão bonita quanto o irmão. Ele ouve seu grito e a encara. Anya explica nervosa que ele odeia ser chamado de bonito, pois guardas são escolhidos por habilidade e aparência. Arit acha o costume estranho. Será que o mundo humano é assim? Após Morris sair, as mulheres se reúnem para verificar sua ordem. Anya janta hoje, Arit amanhã à noite. Arit nota a cara de Anya e pergunta por quê. Ela faz careta, diz que é inútil. Arit suspeita mais que Anya é espiã. Se não é, por que entrar na aposta? Poderia ter escondido do irmão se quisesse. Anya interrompe. Quer ser imperatriz? Imperatriz? Ela parece tão ambiciosa assim? Só quer confundir o imperador por Deza. Ela conta a verdade para Anya. Está lá para conhecer Deza, por admiração. Anya, olhos brilhando, admira sua coragem. Logo preocupa-se. Ver Deza não te machucaria? Mas Deza virar humana dói ainda mais. De repente, gritos de excitação das outras garotas cercam Chestnut, a primeira entrevistada do Palácio Oeste, enquanto perguntam ansiosas como é o imperador. Chestnut conta animadamente sobre como o imperador lhe entregou um leque enquanto corava. Ao fundo, Arit se pergunta silenciosamente o que há de tão especial em devolver um leque. Ela se vira para Anya, com expressão desanimada. Ela realmente não entende os humanos. No dia seguinte, o sono de Arit é interrompido por criadas oferecendo ajuda para se arrumar, mesmo que seu horário com o imperador seja à noite.
As criadas insistem que ela deve se preparar com antecedência. Pouco depois, elas a vestem com um vestido branco de seda. Carl chega e a escolta até Sua Majestade. Enquanto caminham, ela acha o silêncio entre eles constrangedor. Ela inicia uma conversa e pergunta como é Deza, mas ele a ignora. Ela pergunta novamente, e ele para. Ele comenta sobre sua inteligência por tentar obter informações sobre a Imperatriz. Que idiota! Eles continuam provocando um ao outro no caminho, e a tensão começa a pairar no ar. Será que tô sentindo um clima aqui? Depois de um tempo, eles chegam e Carl a deixa. Um aplauso lento chama sua atenção. É o Imperador Hartwon. Ele a chama pelo nome, impressionado. Diz que ela é a primeira a brigar com Carl e a convida para andar. Estende a mão, mas Arit dá um toque aqui. Pego de surpresa, ele ri histericamente, se desculpa e a convida para andar de novo. Fascinada pela beleza dele, Arit olha sem vergonha, pensando se vale sacrificar os poderes de Deza. Concordo com você, Arit. O imperador nota o olhar dela e pergunta se tem algo a dizer, já que os outros tinham muitas perguntas. Ela pausa um momento, então pergunta como ele seduziu Deza. Seduzir? Ele corrige, dizendo que Deza o seduziu. Arit se recusa a acreditar nele. Ela pergunta de novo, mas ele simplesmente repete a resposta. Eles passam a conversa toda discutindo quem seduziu quem, até um guarda anunciar que o tempo acabou. Já o tempo voa quando ele fala com ela. Para sua frustração, ele nunca explicou como seduziu Deza. Ela se levanta, mas ele a detém, perguntando se é só isso que ela tem a dizer. Antes de sair, ela se vira e diz que é uma honra para um humano como ele ser amado por Deza. Ele se vira para Carl, pergunta por que discutiu com Arit, e diz que ela lembra Deza quando a conheceu. Pouco depois, pergunta se a vez de Anya está marcada para amanhã à noite. Sabendo que ela gosta de peixe, ele manda Carl preparar para amanhã. Quando Carl sai, ele percebe que Arit é a amiga de quem Anya falou. No dia seguinte, Arit conta sua discussão com o imperador às amigas, mas Chestnut a anima dizendo que ela ficou mais de 1 hora com ele. Como ela sabia? Arit diz que perderam a noção do tempo, mas a conversa muda de assunto. Arit passeia pelo palácio, buscando pistas mágicas que a levem até Deza. Ao se abaixar perto de um arbusto, Carl surge e pergunta o que ela está fazendo. Por que ele quer saber? Ele confirma que ela é Arit, amiga de Anya, e se apresenta como irmão dela, mas ela já sabia. Ele questiona por que Anya a descreve como boa amiga quando ela é o oposto. Ela rebate, perguntando o que faz dele um irmão legal. Ele diz que faz anos que não vê a Imperatriz, mas a reconheceria com certeza. Arit lança um olhar decepcionado para ele. Se o imperador não a acha, por que ele acha que conseguiria? Eles discutem enquanto voltam para o palácio. Ao chegar, Arit tenta cumprimentar Chestnut e outra mulher, mas Carl a impede. Estou começando a torcer por esses dois. Dá para sentir a química entre eles. Eles ouvem a conversa sobre a suspeita de Anya ser a Imperatriz no tempo de Arit. Se Anya não fosse irmã de Carl, o imperador teria caído na armadilha. Após as entrevistas no Palácio Oeste, a ansiedade toma conta. Fora, Morris questiona o imperador sobre os participantes. Ele admite ser difícil identificar a verdadeira Deza. Provavelmente é alguém agindo oposto a Deza. Se falhar, perderá sua Imperatriz para sempre. Pede a Morris uma solução melhor. Morris pergunta qual participante se destaca mais. É Laura do Palácio Leste, mas sua semelhança é suspeita. Sendo Deza uma bruxa, deve haver algo inimitável por humanos. Morris sugere testar Laura. Se passar fácil, é Deza. Se não, não é ela. Um cavaleiro entrega um bilhete chamando Laura à torre. As garotas ficam empolgadas, mas Grace a adverte sobre o bilhete sem nome. As meninas entendem mal, acusando-a de ciúmes. Nos corredores, Grace implora que Laura não vá. Algo parece estranho. Mas Laura garante que sabe o que está fazendo. No Palácio Oeste, Kate volta com notícias do leste. Alguém teve um encontro secreto com o imperador. Ao ouvir, Arit se preocupa. Já encontrou Deza quando ela deu 5 anos? Deza vai se tornar humana? Perguntas invadem sua mente até notar o desconforto de Anya e perguntar se está bem. Anya, com ar sombrio, se desculpa baixinho e volta para o quarto. Arut busca mais informações sobre essa tal de Laura. As meninas fofocam. É uma nobre. O encontro secreto é na torre. Olha pela janela. Indecisa se confirma que Laura é a verdadeira Daeza. Deveria deixá-la descobrir que é uma bruxa? No quarto, Laura usa um perfume que Daeza costuma usar. Sempre admirou o imperador de longe. Agora pode virar imperatriz. Com esse perfume, tem certeza que vai conquistá-lo. Vai até a torre e, surpresa, encontra a porta aberta. Entra, perguntando se onde estaria Sua Majestade. De repente, a porta se fecha com força.
Nos corredores, Aruti anda nervosa, indecisa sobre ir à torre. De repente, Anya aparece e pergunta se Aruti está bem. Aruti olha Anya, notando seu rosto vermelho e mal-estar. É triste ver o rosto de Daeza tão abatido. De repente, Anya cai no choro, assustando Aruti. Ela diz que tá preocupada com Laura e o Imperador, achando que Laura tá se divertindo muito. Tô bem desconfiado da Anya. 3 dias depois, já parece que Laura foi confirmada como imperatriz. Enquanto come, Aruti acha estranho que a mesa de jantar tá quase vazia. Uma garota explica que todos esperam Laura e Sua Majestade saírem da torre. De repente, Kate chega correndo desesperada. Laura está morta. Todos se juntam em volta do corpo sem vida de Laura. Eles cochicham sobre a garota que está chorando. É a participante que encontrou Laura. Morris manda os guardas moverem o corpo dela. Se fosse a Daeza real, teria arrombado a porta ou voado, já que é bruxa e heroína. Eles examinam o corpo e notam marcas no pescoço dela. Parece que morreu logo após ser presa, mas não acharam nenhuma arma. Ele informa que ela foi estrangulada por trás, sem sinais de luta. O culpado era alguém conhecido. O imperador lamenta. Laura tinha o maior potencial como a verdadeira Daeza. Ele se pergunta: por que matar a participante com mais chances de ser a Daeza real? Morris conclui: o culpado sabia que Laura não era a verdadeira Daeza. Com 108 pessoas diversas, não surpreenderia se um criminoso estivesse entre eles. Com um sorriso, Morris sugere deixar os participantes competirem sem restrições. Sua sugestão deixa o imperador confuso. Competir? Morris explica: permitir que caçem e se matem sem restrições. Afirma que o último sobrevivente seria a Daeza real, um verdadeiro herói. O imperador acha a ideia brilhante e a aprova. Porque tenho um mau pressentimento sobre esse Morris. No quarto, Aruti se pergunta quem é o assassino. De repente, alguém bate à porta. É Anya, avisando que os cavaleiros estão reunindo os participantes e devem ir juntos. Angústia e ansiedade tomam conta do ambiente. O que eles querem discutir? Uma moça deficiente chama a atenção de Aruti e Anya, mas Morris logo interrompe. Ele esclarece que o imperador nunca chamou Laura à torre e revela que o culpado é um deles. Ele anuncia um novo método para escolher a imperatriz. Como Daeza era heroína de guerra, os participantes devem se matar sem restrições no palácio. O anúncio deixa todos em choque. Eles enlouqueceram? Diz que lutarão até o imperador achar a imperatriz ou podem entregá-la e poupar vidas. Mas se não tiverem certeza, podem desistir da aposta. Esse método deixa Aruti furioso. Sem dúvida, o imperador aprovou, sabendo que a verdadeira Daeza sobreviverá por ser uma grande bruxa. Aruti sabe que ela vai sobreviver, mas como encontrar Daeza e mantê-la escondida do imperador? Algumas garotas se opõem, recusando matar e desistindo, enquanto outras consideram seriamente. Se ninguém participar, o novo método pode ser evitado, mas será possível? Afinal, uma delas já matou Laura. Espera, quem é essa garota de vestido vermelho e rabo de cavalo no manhua? É a Daeza? Aruti e Anya passeiam pelo palácio, compartilhando preocupações sobre a nova abordagem da aposta. Aruti se pergunta se o imperador pensa assim, mas Anya o defende, culpando Morris pelas ideias ruins. Embora eficaz, é decepcionante que o imperador tenha aprovado esse método. Anya segura a mão de Aruti, garantindo que seu irmão as protegerá. Mas Aruti não precisa de ajuda. Vendo Anya tremer de medo, ela jura protegê-la também. Ao fundo, Chestnut se preocupa. Tornar-se imperatriz é sua única saída. Prisão e credores a aguardam. Ela planeja evitar Daeza e eliminar rivais que atraiam o imperador, aumentando suas chances de se tornar imperatriz. Por precaução, Aruti lança um feitiço de proteção em sua porta e vai fazer o mesmo no quarto de Anya. Mas, surpresa, há um guarda na porta dela. Carl deve ter se preocupado com ela. Ela passeia, torcendo que Anya não seja Daeza, e reflete sobre a bondade em protegê-la. Será que é assim que é a amizade? Enquanto anda, ela nota alguém a seguindo. Ela se abaixa, elogia as flores em voz alta e pega pedras. Vira-se para jogar as pedras, mas surpresa, é Carl segurando seu braço. Ele agarra seu braço, impedindo-a de jogar a pedra, ou melhor, as pedras. Ela luta para se soltar, chamando-o de covarde por atacá-la por trás. Ele a solta e diz que não ataca alguém desarmado. Ela pergunta por que a segue, e ele explica que Anya pediu para protegê-la. A expressão de Aruti suaviza, tocado pela bondade de Anya. Ela continua andando, mas ele a segue em segredo. Aruti para, sabendo que está atrás dela. Irritada, ela diz que pode se proteger, chamando-o de humano chato. Humano? No dia seguinte, todos estão tensos, assustados com qualquer barulho. A tensão no ar é difícil de ignorar. Aruti tenta fingir medo para se misturar aos outros. À mesa, ela diz que Carl a protegeu, e Anya afirma que ele é ótimo espadachim. De repente, um sentimento inquietante a alarma. Alguém invadiu seu quarto?
Ela corre pro quarto, certa que não é Deza, pois o feitiço está intacto. Ela entra no quarto, exigindo que o intruso apareça. Então, Chestnut a ataca com uma faca, mas Arit a nocauteia. Frustrada, ela a tranca. Ela volta para Anya, explicando que precisou ir ao banheiro. Sugere que Carl mande mais guardas, mas Anya teme que os outros participantes entendam mal. À noite, Arit lança um feitiço de invisibilidade em Chestnut, deixando-a visível só para ela. Arrasta-a para o jardim, mas duas garotas a veem e se oferecem para acompanhar o passeio noturno. Arit recusa educadamente, dizendo que só precisa de ar fresco. Arit consegue levar Chestnut até a floresta, certa de que ela voltará sozinha ao palácio. No dia seguinte, Arit acorda com o barulho de uma confusão. Sai do quarto e encontra as duas garotas da noite anterior, perguntando se viu alguém suspeito. Carl informa a Arit que Chestnut foi encontrada morta. Meu Deus! O quê? Arit está incrédula. Ela não bateu tão forte assim. Pergunta como Chestnut morreu, mas Carl se vira para ela com uma cara vazia. Então lhe dizem que ela foi esfaqueada. Carl suspeita de Arit e pergunta ao outro guarda se notou algo estranho nela, mas ele não viu nada. Ela não focou no incidente, mas em como Chestnut morreu exatamente. No jardim, Arit pensa em usar magia para rastrear o assassino, mas teme que Deza perceba. De repente, o imperador surge de um arbusto, perguntando se ela tá com medo, já que dois morreram. Ela responde que ele incentiva uma aposta sabendo o quão aterrorizante é. Ele acha a resposta irônica se ela for a verdadeira Deza. Ele diz, quanto maior o risco, maior a recompensa, deixando-a confusa. Então diz que sua existência é a melhor escolha, deixando-a enojada. Ele fala que ser imperatriz é a próxima melhor opção, mas ela não vê vantagem nisso. Ele percebe que é Arit, a garota cuja pergunta o pegou de surpresa. Ela comenta sobre sua lógica agressiva, mas ele acha fofo na verdade. Ela esclarece que não é a Deza real, pois não está aqui por isso. Ele se aproxima mais. Pela fala dela, ele conclui que é a verdadeira Deza. Ela cora, o afasta, nega firmemente e percebe que não devia ter negado. Ela veio para sabotar a aposta. Ela se levanta, mas ele a aconselha a se esforçar mais antes de sair. Ela diz que se fosse Deza, ficaria parada e ele viria até ela. Ela o lembra que foi ele quem seduziu Deza. De repente, ele a agarra pela cintura e se inclina, dando um exemplo. Uma garota nos arbustos chama a atenção deles. Arit o empurra e vai embora. De volta ao palácio, ela fica preocupada. Nada parece estar dando certo. No palácio, Anya e Arit falam sobre a tensão e a cautela de todos. Uma garota bate no chão e questiona se as coisas vão ficar assim mesmo. Eu também seria cauteloso se participasse dessa aposta brutal. Ela quer que todos percebam que o assassino não deve assustar 107 delas. Não deveriam ser 105, já que duas já estão mortas? Anya apoia Kate, dizendo que devem parar antes que se matem. Arit fica chocada ao ver Anya se manifestando. Anya nunca quis chamar a atenção. Algumas garotas concordam e decidem encontrar o assassino juntas. Todas se reúnem numa sala, revelando seus álibis na morte de Chestnut. É a vez de Arit. Ela revela que foi caminhar antes de Chestnut morrer. Como esperado, as meninas ficam desconfiadas dela. Interrogam-na, mas Tencela e Claire, que ofereceram acompanhá-la, a defendem. Chestnut foi esfaqueada. Pode-se esconder uma faca, mas não sangue, e Aret voltou limpa. Ao discutirem a arma, alguém fica tenso e inquieto. As meninas revelam álibis, mas o assassino não confessa, deixando dúvidas. De repente, lembram-se de Regata. Ela não saiu do quarto no térreo desde então. Algumas vão ao quarto de Regata, outras ficam sentadas. Aret fica, evitando chamar atenção, mas Carl escuta atrás da porta. Ele passeia no jardim, perturbado com a resposta de Aret sobre Chestnut. Distraído, não nota Morris chamando-o da fonte onde lia. Carl percebe e se desculpa rapidamente. Morris pergunta o que o preocupa e ele admite que a morte o incomoda. Morris está confuso porque Carl está investigando quando o imperador liberou as mortes. Ele chega perto de Carl e avisa para não se meter na luta, já que o imperador aprovou. Vai prender o assassino que não fez nada ilegal? Antes de sair, Morris manda Carl levar os livros para o escritório dele. Carl fica tenso. Será que ele devia desistir? Tenho um mau pressentimento sobre esse Morris. Anya diz que Regata está trancada e as outras vigiam, deixando ela triste. De repente, Carl chama ela, dizendo que tem algo importante para falar. Aret hesita em se afastar, mas ouve Carl dizer para Anya matá-lo se ficar perigoso. Anya fica confusa. Ele diz que Morris está parando a investigação da morte de Chestnut, e logo todos vão se matar. Ele aconselha ela a sobreviver, mesmo que tenha que matar outros. O conselho dele chama a atenção de Aret. Absurdo! Mandar a irmã virar assassina. Carl olha para Aret, diz que não há escolha e pergunta se é diferente para ela. Não é. A tensão aumenta quando discutem, mas Anya os interrompe. De repente, um grito ecoa do palácio.
Correm para o quarto de Regata, onde todos se reúnem. Regata está morta, com o pescoço cortado. Meu Deus, quem poderia tê-la matado? Carl acalma todos enquanto o horror se espalha. Aterrorizados, Anya e Arret pensam se Regata se matou. Por trás, o caos irrompe. Brigam entre si e arrastam Carl para a confusão. Em pânico, Anya tenta ajudar Carl, mas é puxada para a briga. Depois, Arret cuida do hematoma de Anya, que a elogia por tirá-los da briga. Arret provoca Carl, um cavaleiro arrastado para a briga com mulheres. Vendo os machucados de Anya, decide buscar pomada, excluindo Carl. Quando ela sai, Carl questiona a amizade de Anya com ela. Ele a adverte sobre Arret, pois suspeita dela. Na enfermaria pede pomada, mas não há. A enfermeira sugere ir à enfermaria central. Dá-lhe um papel, dizendo para citar seu nome. Sair um pouco não fará mal. Será que ela pode finalmente sair? Ao entrar, Arret mergulha em pensamentos. Carl falou da briga sobre prender Regata. Ninguém jamais irá confessar. Uns atacam, outros se dispersam mais. Ela avista um rosto conhecido. É o imperador. Ele pergunta aonde vai, ela diz à enfermaria. Ele examina sua mão, preocupado, irônico, vindo de quem iniciou a aposta. Oferece acompanhá-la, mas ela recusa. Ele percebe que é Arret e pede confirmação. Como ele sabe? Ele estende a mão para levá-la à enfermaria, mas Arret dá um toca aqui, fazendo-o rir histericamente. Nos corredores, Arret pergunta se ele sabe da morte do terceiro participante, achando que foi suicídio. Ele franze a testa, lembrando quando implorou a Daisa não fazer a aposta, mas ela queria saber algo. Ele admite que não gosta da aposta. Arret sugere que ele desista. Daisa não precisa virar humana. Afinal, ela cumpriu seu papel de imperatriz. Ele diz que ela jurou como bruxa e a aposta já começou. Como ele poderia desistir agora? Arret oferece uma solução. Se Daisa se revelar, não vira humana, mas ele não fica com a imperatriz errada. De todo jeito, Daisa perde. Ou a imortalidade e poder, ou seu imperador. Sua expressão endurece ao ouvir, e ele adia a caminhada. Ela disse algo errado? Sabe, ela até que tem razão. Momentos depois, ela chega à enfermaria e pega as pomadas. Ela volta e entrega a Anya. Do lado, Carl fica emburrado, achando que ela não trouxe nada para ele. Arret dá a pomada a Carl, mas ele não agradece e guarda no bolso. De repente, um sentimento inquietante surge. Alguém invadiu seu quarto. Ela se desculpa e corre para o quarto. Ela puxa os lençóis e fica surpresa. Puseram uma víbora negra na cama, mas ela desliza carinhosamente. Cobras são leais às bruxas. Uma mordida poderia envenenar facilmente um humano. Furiosa, ela lança um feitiço para revelar o culpado, jurando vingança. Surpresa, o feitiço revela um guarda real conhecido. Ela percebe que é o guarda que investiga a morte de Chestnut com Carl. Por que ele a atacaria? Ela conclui que alguém está por trás disso e os considera mortos. Arret vigia os guardas de todos os ângulos. Eles notam, mas parecem não se importar. As outras notam também, achando que Arret se arrisca com os guardas em vez do imperador. Carl anda com os guardas no jardim, perguntando sobre o interesse repentino dos participantes neles. De repente, um grito ecoa dos arbustos. Carl logo reconhece Arret. Ela corre para o guarda, exigindo seu tempo. Ele cora, achando que ela está interessada. Carl olha feio, dá 10 minutos com Arret, e ela agradece. Eles vão para um lugar privado. Arret joga ele na parede e saca uma faca, confundindo-o. Ela põe a faca no pescoço dele, ameaçando-o. Pergunta o que ele ganha tentando matar um participante. Ele percebe na hora que é Arret. Confessa com medo que Morris mandou, dizendo ter algo para testar. Mas não foi ele que planejou essa aposta brutal? Ela pergunta sobre o teste, mas ele não sabe. Ela o libera e salva sua vida. O tempo todo, o culpado era o chanceler. Viu, eu sabia que tinha algo errado com Morris. Momentos depois, Arret toma chá com Anya e revela que Morris ordenou sua morte. Anya diz que ele é horrível, apesar de ter ajudado a construir o país. Arret pede ajuda para encontrar Morris e se vingar, mas Anya lamenta que seja difícil. Dizem que vingança não leva a nada bom, mas para bruxas é uma virtude. Arret vai à enfermaria, agindo meiga com o médico. Ela pergunta se há tarefas, insinuando que quer sair do Palácio Ocidental. Para sua decepção, o médico não cede. Que mesquinho! Andando, ela lembra o que Anya disse sobre Morris. Morris é famoso por sua inteligência e estratégia, além de ser excelente espadachim. Anya se recusa a acreditar nela. Ela não pode deixar aquele canalha escapar. Ela sai furiosa para os jardins e vê duas garotas cochichando sobre ela. O clima tenso torna até andar suspeito. Ela tenta escalar um muro para ver Morris, mas um guarda a impede. Ela diz que espera um guarda com algo para ela, mas ele não acredita.
Ela menciona Carl, na esperança de que ele acredite. Como conhece o capitão, ele tem que chamá-lo, mas ela se oferece para ir. Arit se depara com guardas bloqueando seu caminho. Ela vê o guarda e exige saber onde Morris está. Ele está no Palácio Central. Ela o agarra e exige se encontrar com Morris. Seus olhos ficam afiados, ameaçando matá-lo sem remorso. No escritório, o guarda diz que Arit é provavelmente a Imperatriz. Quem viu a bruxa Daeza sentiu medo de sua intenção assassina. Ele diz que Arit falou igual a Daeza ao ameaçá-lo. Morris sorri. Matar Chestnut valeu a pena. Sabia que mirava em Arit, mas ela eliminou-a sem deixar rastros. Então, ele concordou em se encontrar com ela. Será que o imperador sabe das ações dele? Ele a encontra num longo corredor. Ela devolve o que ele lhe deu. Ela solta a cobra que o ataca, mas surge uma marca mágica. Morris tem a marca da bruxa, que repele ataques físicos. Ela não consegue atacá-lo. É tradição não enfrentar quem tem marca de outra bruxa. Ela o libera, mandando agradecer pela marca da bruxa. Por quê? De todos, Daeza deu a marca para ele. Se Daeza deu essa marca, eles devem ser próximos. Antes de ir, ela o ameaça, mas ele só ri histericamente. De repente, Carl irrompe ofegante e vai até Arit. Carl diz que a aposta é só entre participante e imperador. Carl e Arit saem, deixando Morris se perguntando por que é o vilão. Carl solta a mão dela, desculpando-se pela rudeza. Explica que Anya disse que Morris a persegue, então a procurou. Ela nota que ele está encharcado de suor. Ele correu só para encontrá-la? Tocada, ela pergunta se Carl gosta dela, surpreendendo-o. Ele explica que Morris é um fanático por guerra. Não deixará que use participantes para seus desejos cruéis. Antes de ir, aconselha Arit a evitá-lo e ficar com os outros. Espera, ele tá mesmo preocupado com ela? Ela provoca Carl por se preocupar quando sempre briga com ela. Ele fica vermelho. Seu rosto tá que nem um tomate. Ele a empurra, dizendo que Arit é a primeira amiga de Anya. Na família nobre, Anya nunca teve amigos, então se importa muito. Antes de ir, pede para não preocupar Anya e não machucá-la. Ela o vê sair, pensando como Anya é inocente e gentil. Parece que ele não entende bem a própria irmã. Ela sai, sem saber que Morris a observa. No escritório, o guarda pergunta se denunciará Arit ao imperador. Ele pode perder a aposta. Morris diz que Arit é provavelmente Deza, mas não tem certeza. Arit não é a imperatriz, e isso torna tudo interessante. É a festa de São Lagon, dia de honrar o deus Lagon e comer sopa de repolho e cenoura. Mas no mundo das bruxas, fazem danças rituais para abraçar o poder da terra. Anya encontra a sala vazia. De repente, Clarice pergunta a Arit se ela já tomou café. Ela responde que segue outra religião. Clarice também, e não gosta de sopa de legumes. As duas seguem outra religião e não gostam de sopa de legumes? Será que ela também é bruxa? Vão ao refeitório buscar as outras, mas, surpresas, as meninas estão mal no chão. Arit entra em pânico, corre para ajudar e manda Clarice chamar o médico. Cadê a Anya? Ela a vê pelos brincos e a abraça. Logo depois, o médico chega e examina a sopa. Foi envenenada. Amélia pergunta o que vai acontecer agora. O médico começa a explicar, mas não é isso que Amélia quis dizer. Com um sorriso, ela esclarece. Os envenenados serão desclassificados? O médico, incerto, corre a Morris por um antídoto. Morris fica chocado ao saber da sopa envenenada. Achar o culpado será difícil com o refeitório aberto a todos. Sem habilidades, o médico pede a Morris que faça o antídoto. Ele a chama de esperta, mas sem modos. À noite, Anya acorda e vê Arit dormindo ao seu lado. Ela a acorda e Arit pergunta aflita se está bem. Sem hesitar, Arit a abraça e Anya retribui. Há 200 anos, bruxas, incluindo Arit, acharam uma garota congelada. Pena era o único sentimento que tinham pelos mortais. No quarto, ela se desculpa pelo abraço apertado e a solta. Anya comenta sobre a aparência doente de Arit. Ela usou muita mana para lançar um feitiço de cura nela. Se ela não a curasse, Anya teria morrido. Ela diz estar exausta e pergunta se Anya lembra algo, mas ela não recorda. Quem ousaria fazer algo assim? No dia seguinte, as garotas acusam Anya de envenená-las. Ela parece bem melhor que as outras. Arit a defende, mas isso só aumenta as suspeitas sobre Anya. A culpa recai sobre Arit. Carl interrompe e manda todos voltarem aos quartos para se acalmarem. Fora do palácio, Arit reflete. Ela só queria salvar Anya, mas acabou sendo acusada. Carl se junta a ela, informando que Anya está descansando. Ele conforta Arit, dizendo para não se deixar abalar. Ele tem razão. O culpado é que deve ser responsabilizado. Ela anima-se e diz que devem achar o culpado, mas Carl lembra que não podem puni-lo.
Determinada, ela jura limpar o nome de Anya. Sua preocupação faz Carl corar. Momentos depois, Carl e Aret interrogam a chefe que usa um boné de detetive. Suspeitam que ela favoreça Kate, que se dá bem com todos, mas a chefe nega. Suspeitam da comida, mas a chefe explica nervosa que provam tudo antes de servir. No corredor, suspeitam que o veneno foi aplicado em cada prato. Carl suspeita que a chefe esconde algo. Aret concorda. Se não temesse desapegar sua magia, usaria-a para achar o culpado. Ela para e percebe que Deza pulou a sopa para o ritual das bruxas. Esta é sua chance de encontrá-la. E se Clarice for Deza? Menos participantes, mais pistas para achar Deza. O imperador deve pensar o mesmo. Será que ele sabe o que ocorre e pensa em cancelar a aposta? Carl diz que há algo fascinante nela. Ele acha que ela é especial? Ele ri. Ele explica que a maioria entraria em pânico numa situação dessas. Será que ele sentiu um repentino senso de camaradagem? Ela agarra o braço dele e pergunta se ele gosta dela. O imperador olha fixo para o escritório até Morris entrar, perguntando sobre a aposta. Ele tenta animá-lo, despertando sua curiosidade com rumores. O primeiro diz que Anya causou a intoxicação, mas ambos sabem que não. Morris fala como se soubesse quem é o verdadeiro culpado. O segundo diz que Carl namora um participante, interessando o imperador. Um cara cebola namorando um participante? Ele sabe que não é a Deza real, mas se pergunta quem seria. Morris revela. É Aret, deixando o imperador chocado. Aret e Carl sentam nas escadas do jardim, perdidos. Ele se vira e diz que sabe que ela não é a imperatriz. O que o faz dizer isso? Ver os vestidos caros em que ela senta toda desarrumada. Mas se ela é Deza ou não, não importa. Ela o olha, lembrando sua resposta quando perguntou se ele gosta dela. Na primeira vez que perguntou, ele ficou chocado. Na segunda vez, ele evitou responder. Será que ele gosta dela? Não, ela está exagerando. Mais uma morte pelo veneno, deixando o clima ainda mais tenso. De repente, o imperador passa pelo jardim com expressão séria. Carl e Arit se aproximam dele. Por que ele está tão sério? O imperador se surpreende ao ver Arit. Nota que ela e Carl se aproximaram após tantas discussões. Arit concorda, Carl cora, lábios tremendo. Mas então a expressão do imperador muda. O imperador é difícil de decifrar. Ele sabe da investigação sobre o envenenamento. O que Arit pode dizer? Ela tem um forte senso de justiça. Se não estiver ocupada, convida-a para caminhar. Mas está, e todos acham que está com Carl. Ela entende a situação e aceita caminhar com ele. Ele estende a mão, fazendo-a se perguntar por quê. Antes que ela bata, ele a segura e explica que quer segurar sua mão. Ele segura sua mão firmemente e a leva pelo jardim. Ela pode segurar a mão do marido de Deza assim? Ele nota que ela está estranhamente quieta, sem dizer coisas estranhas. Mas ela explica que está sendo cautelosa com o ambiente. Ela faz uma pausa. Há algo que ela quer perguntar a ele há algum tempo. Ela questiona por que ele não investiga o envenenamento, revelando que Anya é inocente. Ele suspira e diz que é para manter a justiça. 7 já morreram sem investigação. Começar agora seria injusto. Ele pergunta por que ela quer investigar e não tratar os participantes. Ela errou de novo? Ela já tratou Anya e quer limpar seu nome. Por que ele está surpreso? No escritório, Morris interroga Seiko, culpada da intoxicação, tremendo de medo. Ela diz que precisa competir, mas evita atacar Deza, que não seria afetada pelo veneno. Morris sorri, elogiando sua inteligência. Ele se levanta e a aconselha a usar sua esperteza corretamente, deixando-a confusa. Maneira certa? Ela conta que Deza já foi envenenada e ficou inconsciente por um mês. Ele acha mesmo que alguém tão esperta quanto ela não sabia disso? Seiko deve saber que Deza também será afetada. Ela treme de medo. Se descobrirem que ela visa Deza, pode ser acusada de traição por tentar matar realeza. Ela chora, mas Morris a conforta, oferecendo ajuda para tornar seu show mais divertido. Por que ele está ajudando ela? A luz do sol entra no quarto de Arit. Ela fica na cama, lembrando da conversa com Carl sobre as investigações injustas. Carl diz que investigar as mortes seria hipócrita. O imperador já aprovou. Se revelarem o culpado, ninguém mais apostaria. Por isso estão fechando os olhos. Ela se preocupa com a imagem de Anya e pergunta o que Deza acharia. Se ela não gostaria, fazer a aposta parece contraditório. Arit pergunta, por que Deza faria isso? Carl questiona se ela sabe por que alguém testaria assim quem ama, mas Arit não faz ideia. De volta à cama, seu estômago ronca, forçando-a a levantar. No refeitório, olha o pudim e ouve 5 pessoas desistindo da aposta.
Sábia escolha. Enquanto come, as meninas leem um aviso oficial na parede. Estão distribuindo os antídotos. Todos se reúnem numa sala onde Morris aguarda. Ele anuncia poucos antídotos devido à produção rápida, pensando em quem deve recebê-los. Acrescenta que serão distribuídos aleatoriamente com uma nova regra. Uma regra? Guardas mandam alinhar e dão antídotos à primeira, terceira e última filas. Uma garota tenta beber, mas o guarda a impede. Morris explica. Quem recebe o antídoto não pode usá-lo em si mesmo. Isso deixa todos chocados e horrorizados. Ele lembra que quebrar as regras leva à desclassificação. Que tipo de regra é essa? Aruti sai sem nada antes de uma briga começar. Ao sair, vê duas garotas não envenenadas com antídotos. Nossa, são tão cruéis com os participantes. Enquanto Carl treina, um guarda fala do antídoto alterado. Carl pergunta sobre o suspeito do envenenamento. Alerta o guarda. A aposta vai ficar mais intensa. De longe, ele vê Aruti acenando animadamente. Acena de volta, preocupado, mas ela o olha fixamente. Pergunta por que o chamou, mas ela só estava acenando. Suspira e pergunta se ela tem um antídoto. Ela não tinha. Aliviado, fica feliz que ela não seja o próximo alvo. Aruti nota e brinca, perguntando se ele gosta dela. De onde vem essa confiança? Irritado, diz sério para procurá-lo se algo acontecer. Mas Aruti continua provocando-o, sem levá-lo a sério. Então ela comenta como os humanos são estranhos. No palácio, Shan é confrontada por 3 garotas exigindo o antídoto. Perturbada, ela se vira e foge. As meninas logo começam a discutir. Nos corredores, todos estão fixados no antídoto. Na sala, as meninas cercam Amélia. Daylen implora de joelhos a Amélia pelo antídoto. Amélia sorri e diz que ela deve latir como um cão. Será que ela precisa ir tão longe? Uma mulher late alto, esperando que Amélia dê o antídoto. Amélia ri e se recusa a dar. Ela diz que o antídoto é para Naka. Seiko pede a Amélia o antídoto, dizendo que estão lamentáveis. Mas Amélia recusa, sabendo que Seiko não é melhor. Aruti olha para Seiko, que a xinga, deixando-a atordoada. Seiko e Amélia discutem, mas Aruti sai, recusando perder tempo. Ao sair, Amélia olha fixamente para ela. Notei agora, os olhos da Amélia são roxos, não azuis. Em 3 dias, vários morreram pelo veneno ou antídoto. Outros desistiram, restando 77 participantes. O imperador lembra um momento com Daesa. Suas mãos frias e desumanas o tornaram amável aos olhos dela. Ele sabe que precisa concluir a aposta. Ele tem 5 anos para encontrá-la. Será que a verdadeira Daesa está entre os participantes? Ele olha pela janela e vê alguém na cerca da varanda do jardim. É Aruti. Aruti está perdido em pensamentos. Frascos quebrados estão espalhados pelo palácio. Não fizeram antídotos suficientes para salvá-los. Morrerão mais pessoas do que há frascos quebrados. Ela se pergunta, Daesa quer ficar mesmo perdendo imortalidade e poderes? Ela começa a sentir falta de Anya. Uma voz a assusta. É o imperador. Ela o cumprimenta formalmente, mas ele sabe que é Aruti. Ela pergunta como ele a reconheceu, mesmo cumprimentando diferente. Ele diz que algo nela é único, fazendo-a se destacar. Ele estende a mão, convidando-a para caminhar. Quer mimá-la, mas teme que outros participantes a ataquem. Ela não se importa, afinal, ela é forte. Daesa também é. Hesita, desconfortável por segurar o homem de Daesa. Ele se vira e compartilha um segredo. Fala de formas de amor, como sacrificar tudo pelo amado. Mas isso não a preocupa. De repente, a puxa, dizendo que deixar alguém ir não é amor. 2 devem se agarrar, mesmo que cause dor. Afasta-se sorrindo e pede para continuarem andando. No escritório, Morris manda um guarda fixar um aviso oficial. Devem passar para a próxima etapa. Aruti se afasta, pensando se o que o imperador disse é amor de verdade. Ela lembra de bruxas apaixonadas por humanos, voltando de coração partido. Por isso muitos se preocupavam com Daesa. Amor é mesmo se entregar tolamente a alguém? No fim, não foi o amor que decepcionou as bruxas. Foram os humanos que as usaram, mas o amor do imperador parece perturbador. Ela vê um aviso na parede chamando os participantes. Ao chegar, vê Morris diante da multidão. Ele expressa decepção pelo uso do antídoto como chantagem. Estala os dedos e guardas entram com antídotos. Os participantes se alegram, achando que receberão. Mas Morris diz que vão recolher os antídotos, desanimando todos. Ele sorri enquanto os guardas destroem os antídotos. Ele enlouqueceu? Por que Daesa marcaria um homem tão cruel?
Ele fixa o olhar em alguém na multidão. Ela segue o olhar dele até uma garota inquieta. Momentos depois, as meninas sussurram sobre a morte de Calisto. Restam 75 participantes. O assunto logo muda para Anya, que recebe tratamento especial do imperador. Suspeitavam que Anya fosse Daisa, mas se fosse, sobreviveria a esses desafios mortais. Em vez disso, concluem que ela é uma dama nobre. Fora do palácio, a Ruth chama Carl enquanto ele fala com um guarda. Ela joga uma pedrinha nele. No momento certo, sua boca se abre e a pedra cai perfeitamente dentro. Eles são tão fofos e engraçados. O guarda faz a manobra de Heimlich, salvando-o do engasgo. Ela se desculpa e logo pergunta sobre o bem-estar de Anya. Informa que a imagem de Anya está manchada pelo tratamento especial. Ela realmente está. Como não podem mantê-la presa, pergunta se ele a mandaria para fora do castelo. Pode ser a coisa mais segura a fazer. No meio da noite, o imperador recebe um visitante em seu escritório. É Anya. No escritório, ele pergunta sobre sua experiência com os outros. Ela diz que é suportável, mas não está gostando muito. Ele se desculpa por fazê-la espionar, apesar do perigo crescente. Mas ela afirma que está lá para ajudá-lo. Então, ela é uma espiã. Ele a valoriza, fazendo-a corar. Ele segura sua mão e pergunta se Aruch é Deza. Sua dúvida começa a transparecer. Às vezes, Aruch é como Deza. Outras vezes, é bem diferente. Anya o olha e admite que não acha que Aruch seja Deza. Logo depois, ela volta quieta ao quarto, escoltada por guardas. De longe, Morris a observa. Anya, nobre dama que o imperador conhece desde criança, irmã de Carl. Ele tem um flashback e suspeita que Deza está disfarçada de Anya. No dia seguinte, Carl pergunta aos guardas sobre Anya. Ele se afasta preocupado. Ela não deveria se arriscar pelo imperador. Ele planeja pedir a Aruch para convencê-la, mas pensa, de onde Aruch é? De repente, um grito alto chama sua atenção. Ele corre até as meninas e encontra uma participante morta. Aruch está ao lado de Carl, observando em silêncio. Ela nota que os outros não ficaram tão descoloridos como ela. Deve ter sido envenenada por outra coisa. Carl pergunta o nome, e uma garota vomitando diz que é Yuris. Ela tomou o antídoto que Seiko deu. Seiko fica na defensiva, dizendo que é o antídoto do chanceler. Aruch percebe que Seiko foi quem a xingou. A garota, vomitando, aponta Seiko, que tinha antídoto extra no quarto. Depois de dar a Yuris, ela desmaiou rapidamente. Seiko aperta o vestido e diz que Yuris é sua melhor amiga. Ela teria morrido se não tivesse dado o antídoto. Carl pergunta se ela tem certeza que o antídoto não está adulterado. Ele se vira para Naka, a garota vomitando. Ele esclarece que ela e Seiko deram algo a Yuris. Ela confirma, dizendo que entregaram na frente de todos. Na frente de todos? O nome Naka é familiar para Aruch. Ela para e lembra como Emília reservou o antídoto para Naka. Emília, Seiko, Naka e Yuris costumam sair juntos. Seiko disse ser próxima de Yuris, então Emília e Naka também devem ser. Carl manda o guarda levar o corpo ao laboratório. Aruch tenta falar com ele, mas ele sai sem dizer nada, confundindo-a. O médico examina o antídoto e diz que o frasco o torna venenoso. Não é de admirar que recolheram os antídotos. Ele se pergunta, por que dar antídotos que são bombas relógio? O médico o examina mais a fundo. Pelos ingredientes e preparo, ela tem certeza que Morris o criou. Preocupada, ela olha para Carl e avisa. Não enfrente Morris demais, pode dar errado. Ele agradece a preocupação, mas não pode ficar parado sem fazer nada. Com os eventos recentes, a hostilidade mudou para Seiko, virando alvo de culpa. Aruch e Anya se encontram, rindo e gargalhando pelos corredores. Eles passeiam pelo jardim. Aruch pergunta se Anya está por dentro dos últimos acontecimentos no palácio. Ela diz que Carl tem mantido ela informada. Aruch conta que mais 5 participantes morreram, restando só 69. Então Aruch menciona Seiko e a amiga dela. Anya pergunta se é Yuris, já que as 4 andam juntas. Aruch confirma. Ela conta para Anya que Naka dedurou Seiko pro Carl. Anya cora e nota que Aruch e Carl estão mais próximos ultimamente. Não importa o assunto, Carl sempre acaba falando de Aruch. Rindo, ela sussurra que acha que Carl tá afim de Aruch. Aruch não acredita. Ele sempre nega quando ela pergunta. Saber que ela perguntou faz Anya corar e rir ainda mais. É por isso que Anya gosta de Aruch, seu espírito corajoso. Aruch segura a mão de Anya e diz que gosta tanto dela que poderia casar. Anya cora. Seja amor ou amizade, ela tem certeza que Carl gosta de Arit. Arit diz que também gosta de Carl. De repente, o imperador surge do nada. Será que ele ouviu toda a conversa?
O imperador olha para baixo e pergunta se Arit gosta mesmo de Carl. Meu Deus! Ele estava bisbilhotando? Ele se vira para Anya e diz que Arit gosta do irmão dela. Atordoada, fica vermelha como um tomate e gagueja. Ele nota que ela ainda é tímida, como aos 15 anos. Eram amigos desde crianças? Anya sai correndo dizendo que está com dor de cabeça. Arit tenta seguir, mas o imperador a impede. Charmoso, ele pergunta se ela poderia acompanhá-lo. Ele não está acostumado a ser deixado para trás. Arit e o imperador sentam-se quietos no banco. Ele comenta sua expressão triste, mas ela diz estar preocupada. Confuso, ele pergunta por quê. Ela explica que a intoxicação arruinou a reputação de Anya. Não quer que ela fique andando sozinha. Pergunta se ele também se preocupa, já que são amigos desde os 15. O assunto muda para Carl. Ele diz que o viu poucas vezes, mas garante que Anya está bem. Afinal, Carl é um cavaleiro. Sua expressão muda. Ele se vira e pergunta de novo se ela gosta de Carl. Ela gosta! Ele questiona se, sendo Daisa, isso não seria traição. Ela explica que não gosta dele como ele pensa. Mas ela realmente não é Daisa. Ele levanta e ela dá um tapinha nele. Ele ri e senta, falando de coisas estranhas que acontecem. Mas Arit vê isso como um elogio. Ele olha, toca seu cabelo e diz que ela lembra Daisa, mas é diferente. Pergunta se ela é Daisa e a deixa na dúvida. Ele se afasta, deixando-a confusa. Tenta lembrar de Daisa, mas pensa na mãe. Na capital, criadas falam da dama no Palácio Gerânio, amante do imperador. Falam da morte súbita dela, e como o imperador se encantou com sua beleza, mesmo tendo começado como criada. Porém, sentem pena dela. Ela ficou confinada no palácio e deu à luz o 16º príncipe, Hartwon, que herdou toda a sua beleza. O 16º príncipe do antigo reino nasceu de uma mulher de beleza extraordinária. Ela teve que se virar sozinha desde jovem. Sua beleza virou ameaça, mas sua inteligência a manteve segura. Conseguiu se tornar criada no palácio e logo chamou a atenção do imperador. Em pouco tempo, tornou-se sua concubina. 2 anos depois, deu à luz seu filho num pequeno anexo do palácio. Após 15 anos, percebeu que não era a vida que sonhava. Numa noite escura, foi achada morta no quarto, apertando o peito. O tempo passou e o palácio realizou um banquete real. Os convidados acharam cafona e ultrapassado, mas não puderam recusar. Estão ansiosos para ver alguém. Momentos depois, Hartwon surge, cativando os convidados. Vários nobres anseiam por reivindicá-lo. Conde Padma gastaria metade da fortuna por Hartwon. O jovem Carl questiona o pai sobre a agitação. Seu pai diz: Hartwon é chave para o próximo trono. Carl se enoja com Hartwon tratado como objeto. Na multidão, o príncipe Wilford saúda Hartwon. Pergunta se pode garantir direitos de mineração. Isso os beneficiaria muito. Hartwon: poupar é melhor que festas e minas incertas. O príncipe derrama vinho nele. Seja grato. Uma senhora o leva para uma varanda privada. Ele agradece. Ela fala de uma oportunidade prevista. Ela fala de seu amor por coisas belas, dizendo que precisa tê-las. Mas mesmo juntando tudo, não se compara à beleza de Hartwon. Ela se aproxima, prometendo o maior poder do reino, o título de Duque de Wentworth, se ele a acompanhar. Ele agradece a oferta generosa, mas diz que seu irmão pode se opor. Ela garante que lidará com os irmãos e pede que ele considere a oferta com calma. Antes de sair, ela lhe dá um presente como sinal de boa vontade. Depois que ela parte, ele fica olhando fixamente para o presente. A duquesa tem riqueza e poder, mas é extremamente irritante. Ele se pergunta se deve viver como uma boneca, igual à mãe, para sobreviver. Pouco depois, ele entra em um quarto e vê uma menina ruiva chorando. Ele pergunta se ela está bem e fala das outras damas reunidas ao lado. É a jovem Anya! Ela seca as lágrimas e diz que as outras comentaram sobre suas joias simples. Intrigado, ele lhe dá o presente da duquesa Wentworth e se afasta. Não tem uso para ele. A garota abre, revelando um par de brincos rosa brilhante. Arit saúda Anya alegremente, curiosa porque ela fugiu do imperador. Ela se desculpa e pergunta se o imperador achou seu comportamento estranho. Seu rosto começa a corar, e Arit percebe. Anya gosta do imperador? Ela nega freneticamente, corando. Anya é tão fofa. No refeitório, Arit enche o prato com vários tipos de comida. Ela supõe que ninguém desiste porque a comida é boa demais. Enquanto conversam, Arit ouve sussurros das outras garotas. A aposta está chegando ao fim. Ela ouve que o imperador tem chamado uma garota para encontros. Alguns suspeitam que seja Daisa. Ela até pediu desculpas por envolver todos na aposta. Ela para de comer, sabendo que isso é algo que Daisa diria. Ela lembra da conversa no jardim quando ele suspeita que Arit seja Daisa. Algumas garotas comemoram o fim da aposta brutal. Outras mostram decepção. Ela olha para Anya, que come tranquila, sem se abalar.
Dizem que a verdadeira Daisa é Salina, do palácio do príncipe herdeiro. Arit se surpreende ao vê-la no jardim. Selena tem o andar e porte de Daisa. Ela se vira e seus olhos encontram os de Arit. Seria ela a verdadeira Daisa? Teria reconhecido outra bruxa? Ela descarta a ideia. Bruxas não se identificam com magia oculta, mas Daisa é especial. Atrás dela, Anya observa sem expressão. Arit pede que Anya confirme se é Daisa, por uma memória que compartilham. Relutante, ela concorda e se aproxima de Selena. De repente, a desconfiança de Arit sobre Anya ressurge. Enquanto Anya e Selena conversam, Arit fica encantada com a elegância de Anya. Mas por mais elegante que seja, ela é só a irmã de Carl, não Daisa. Anya volta, mas Arit está com cara fechada, achando que falam mal dela. Arit pergunta da conversa, e se Anya falou algo que só Daisa saberia, mas não, temendo se revelar. Poxa, era justamente para isso que ela pediu para você ir lá. Anya se desculpa, mas Arit agradece. De repente, lembra que disse algo parecido ao revelar sua identidade sem pensar. Na cama, ela se pergunta se Selena é a verdadeira Daisa, se ao menos pudesse usar sua magia, mas teme a fúria de Daisa se souber que está interferindo na aposta. No gabinete, o imperador está deitado no sofá, pensativo. Morris o visita e informa sobre o rumor. Ele encontrou Daisa. O imperador sorri e se levanta, pedindo a Morris que explique. Na sala, Anya conta a Arit. Estão unindo os palácios leste e oeste. Arit se pergunta por que estão fazendo isso. Será para controlar todos ou causar um incidente maior? De repente, notam Rosalie, sempre mal-humorada e antissocial. No escritório, Morris diz que Selena alega ser Daisa. O imperador ri ao ouvir isso. Morris diz que ela sabe coisas que poucos sabem sobre Daisa. Ela pode ser uma amiga próxima de Daisa. O imperador fica tranquilo, deixando as coisas acontecerem. Se Selena causar problemas, Daisa intervirá. Se não o fizer, ele sabe que ela tem seus motivos. Ele se levanta, achando que Daisa age diferente do normal. Curioso, ele ordena que Morris chame Selena. Ele ri, sabendo que Daisa nunca o deixaria. E aí, pessoal, o que acham da história até agora? Inscrevam-se e ativem as notificações para novidades.